Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus queridos irmãos. Muito bom estarmos aqui novamente juntos a mais uma palestra da Casa da Paz. Hoje nós temos a alegria de estar com nossa irmã Denise Correia. Ela é do Centro Espírita Seara Fraterna, que fica no Catete, bairro do Rio de Janeiro. E ela vai trazer para nós a mensagem Atire a Primeira Pedra, que faz parte do Evangelho de Jesus, uma passagem muito bonita
que Jesus trabalha para nós a questão do perdoar. Então, vamos, dar início à nossa harmonização e trago para isso uma mensagem do livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel, lição 135, que tem como título Desculpa Sempre. E, baseado numa passagem de Jesus, diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. E baseado nesse versículo, Emmanuel nos fala: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita, alarmado, em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. E assim, meus queridos, convido a todos, vamos unir nossos pensamentos e nossos melhores sentimentos junto a Jesus. E vamos, nos envolver nessa luz divina, nessa paz que Ele sempre traz para todos nós. Querido irmão maior, mestre de nossa caminhada, agradecemos por mais esta noite de estarmos juntos a Ti, juntos à nossa Mãe Santíssima, juntos a toda essa espiritualidade da Casa da Paz. Agradecemos por mais essas reflexões, oportunidades de ouvir o Teu Evangelho, Senhor, de entender as Tuas palavras para trabalharmos no dia a dia de nossa caminhada. Envolva, Senhor, a todo esse planeta tão querido em Teu coração. A cada coração, Senhor, que a Tua luz possa tocar, que realmente os irmãos que ainda não conseguem Te enxergar, Mestre, que eles possam receber as dádivas do amor trazidos dos planos mais altos, envolvendo a cada família, Senhor, envolvendo ainda situações difíceis das quais nosso planeta ainda passa. Nos dê firmeza, Mestre, na nossa caminhada, que tenhamos consciência dos nossos atos para melhorarmos a cada dia
e realmente buscarmos o entendimento do porquê, do para quê, de tantas situações que vêm acontecendo. Que possamos abrir os nossos olhos, Senhor. Que possamos realmente ter condições de ouvir a Tua mensagem. Obrigado, Mestre. Obrigado por esta noite. Obrigado por estar junto a cada um de nós, em nossos lares, envolvendo a nossa Casa da Paz, envolvendo a todas as casas espíritas, a todos os templos religiosos, Senhor. Obrigada. Obrigada porque sabemos que Tu sempre estará junto conosco. E assim que possamos ter uma noite de ensinamento, de aprendizado, trabalhando no nosso dia a dia, no nosso melhoramento. Obrigada, Senhor. É sempre gratidão por todas as oportunidades que nos são dadas. Esteja conosco, Mestre, na noite de hoje, envolvendo Denise nas suas palavras e que todo o trabalho que ela fez com tanto carinho, que venha de encontro aos nossos corações. Esteja conosco, Mestre, que assim seja. Então vamos ao nosso estudo da noite. Olá, amigos de Ideal Espírita. Estamos aqui para falar para vocês com muita alegria sobre o tema Atire a Primeira Pedra, que é uma fala de Jesus quando estava sendo testado pelos fariseus a respeito de sua fidelidade à lei de Deus, a respeito de sua integridade, de sua coerência. E como sempre, ele nos tira uma lição, nos deixa uma lição pedagógica e harmonizada de sua coerência e de sua luz interna. Vamos ver a seguir a história da mulher que é trazida tendo sido pega em adultério e a qual, ao final, ele diz essa frase: e todos saem sem atirar a pedra. Então, essa característica de Jesus é muito marcante, de nos deixar uma lição em tudo que ele faz, em tudo que ele nos dá. E essa é a grande lição do perdão das ofensas alheias, do perdão em qualquer circunstância, a todas as pessoas, como a primeira posição do nosso coração, como a primeira manifestação da nossa pureza. E ele nos deixa esse exemplo de muita luz e de muita lucidez, característica da sua elevação moral. Então, a seguir, eu vou falar um pouco sobre esse sentimento nosso, essa decisão interna de perdoar e de seguirmos com a nossa consciência em paz. Nesse livro do Alberto Almeida, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, é um livro muito fácil, muito elucidativo e nos dá em várias faces a proposta do perdão, tanto na perspectiva interna, no auto-perdão, quanto na perspectiva externa do perdão ao outro. Ele passa pelo perdão da família, pelo perdão do passado, a renovação interna, a forma de nós nos conduzirmos diante de uma ofensa. Muito interessante que esse sentimento de perdoar é, na verdade, uma libertação. Nós ficamos guardando dentro de nós o rancor, a culpa tóxica, ficamos guardando dentro de nós esses espinhos, esses verdadeiros espinhos que mais nos magoam do que realmente resolvem a questão.
E aí o perdão vem libertar, vem florescer no nosso coração e vem nos deixar livres dessa dor e dessa questão que ficou no passado. Assim também o auto-perdão, quando nós não nos perdoamos, quando nós não aceitamos em nós algo que fizemos no passado ou algo que tivemos no passado em relação ao outro e que veio nos magoar internamente, que nos incomoda, que fica como realmente um espinho a todo momento, voltando, nos lembrando do ocorrido de uma forma triste, de uma forma negativa, de uma forma que vai poluir internamente nosso campo astral e mental. Então, esse livro é bem interessante e é um livro fácil de ler, um livro rápido de ler e que tem várias informações e várias formas de nós nos transformarmos internamente com muita coerência, com muita lucidez. Então, caminhando um pouco mais, alguma definição de perdão. Perdoar é fazer uma trajetória de amor ao longo de um tempo necessário para dissolver o rancor ou o remorso. O amor é o substrato, a matéria-prima do perdão. Então, quando nós perdoamos, nós precisamos ter uma quantidade de amor suficiente para elevarmos internamente e isso suplantar a falta que é do outro ou a nossa própria falta. Então, se nós não conseguimos perdoar, é porque nos falta amor. E quando nós conseguimos reunir esse amor próprio ou amor em relação ao outro, nós temos esse substrato, essa matéria-prima, essa forma de perdoarmos que irá dissolver todo o problema do passado, todo o rancor, todo o remorso, todos os espinhos que ficaram dessa relação, todas as farpas, todas as questões pequenas, né? O que você falou, você deixou de falar, o que você fez, o que você deixou de fazer, todas as questões que envolvem o momento em que precisou ser perdoado. Aí temos a fala do Augusto Cury. A primeira pessoa a se beneficiar do perdão é aquele que perdoa e não aquele que é perdoado. Então, aquele que perdoa é o primeiro a ser beneficiado porque ele mesmo vai se libertar desta marca interna. Ele vai se libertar desses espinhos, disso tudo que o machuca, que o incomoda. Ele vai caminhando ao longo da vida e isso tudo fica como se estivesse carregando um peso muito grande. Isso tudo fica guardado dentro do coração e às vezes nem fala para ninguém, mas fica aquilo magoando, né? Fica aquilo incomodando. E aí o primeiro a se libertar dessa dor, desse peso que ele carrega, é a própria pessoa que está concedendo o perdão. E aquele que é perdoado, ele também vai se libertar, porque vai receber esse influxo positivo modificado. Antes ele recebia o impulso negativo, né, do rancor, às vezes a cara amarrada, às vezes o mau humor, o ressentimento, né, a palavra amarga que é dita como uma vingança. E agora, depois do perdão, ele vai receber pelo menos a paz em relação àquilo que aconteceu, ou aquele sentimento, ou a frustração, ou o que ficou. Então vai renovar também a relação com o outro. E aí temos a fala do amigo Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vemos que Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Então a fala de Jesus é bem clara em relação às ofensas, ao inimigo, aquele que está na posição de ideias ou sentimentos contrários, aquele que entra no embate conosco mesmo.
Então, muitas vezes na nossa vida, nós vamos encontrar pessoas que têm ideias contrárias. Às vezes têm ideias totalmente opostas. E é uma característica do nosso mundo essa polarização, né? Um fala A, o outro fala B, um está numa polaridade, o outro está na outra. E todos têm de conviver de uma forma harmônica. Não por isso nós vamos fazer dessas pessoas nossos inimigos, mas sim ter essa tolerância, olhar para os inimigos nesse posicionamento de querer sempre o bem, imaginando que ele está no direito dele de escolher também, por mais equivocado que você ache que seja, né? Ele está no direito de escolher. E aí, se tem aquelas pessoas que realmente, né, nos devotam um sentimento de ódio, ou que fazem alguma coisa que nos atrapalha, né? É ter essa clareza mental de que se você alimenta o ódio, ou a diversidade, ou aquela tendência que nós temos, né, a imaginar que a outra pessoa está fazendo, pensando ou sentindo alguma coisa por nós, só porque ela entrou um dia com a cara amarrada, num lugar onde precisamos conviver, primeiro saber por que a pessoa está assim, né? Às vezes ela está com algum problema sério, às vezes não tem nada a ver conosco, né? Às vezes ela está assim porque internamente está passando algum problema. Então é preciso compreender o outro e encaminhar o nosso perdão, a nossa oração. É muito importante encaminharmos a nossa oração por essas pessoas para realmente dissolver esses laços negativos, porque o ódio, assim como o amor, ele prende nessas teias magnéticas de pensamento, né? Quando ficamos pensando no outro amorosamente ou com ódio, nós vamos criando essas teias magnéticas. Então, para dissolver essa conexão, é preciso a oração, é preciso o perdão, é preciso fazer o bem em resposta para não criar essa corrente de ódio, de calúnia, né, de mal-estar, e instaurar aí essa condição de filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que muito se amam, como Jesus disse também, né, que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então é necessário perdoar, mas há alguns fatores que vão nos modificar internamente a respeito do perdão. Dependendo desses fatores, nós vamos perdoar mais facilmente ou não. Então, são variáveis que vão fazer com que o tempo de perdoar seja maior ou que o tempo seja mais rápido. Por exemplo, a gravidade da falta que a pessoa fez. Então, dependendo do que ela fez, é mais fácil perdoar do que outra coisa, né? Há faltas que são mais leves, há faltas que são mais difíceis de perdoar, uma traição, né? Uma causa muito profunda que vai tocar na sua diversidade interna, né? No seu problema interno, na sua carência interna, vai ser mais difícil de perdoar. Agora, outra coisa é mais fácil de relevar, uma coisa mais leve, né? A sua capacidade de amar também é muito importante. Se você não tem essa capacidade de elevar o seu amor tão profundamente a relevar o que a pessoa fez, né? É preciso investir nesse amor, e principalmente o amor aos inimigos, aqueles que nos perseguem, nos caluniam, aqueles que estão prontos a responder com farpas e flechas, né, às nossas atitudes. É preciso estar neutro em relação a eles e orar muito, né, para crescermos a nossa capacidade de amar, para desenvolvermos a nossa capacidade de amar, ampliarmos o nosso amor no sentido que o Mestre Jesus nos falou, amar ao próximo como a si mesmo, nesse sentido de ampliar o amor sublimado, esse amor caridade, esse amor indulgência, esse amor que nós sentimos em relação à humanidade como um todo, e o qual Jesus veio nos dar o exemplo. Ele que era a pessoa
representante da divindade na Terra, ele que trazia esse potencial de amor ao máximo que nós podemos ter como exemplo, tanto que ele é o nosso modelo e guia, e que vinha em direção à caridade. O amor era tão profundo que ele se deslocava procurando as pessoas mais necessitadas, né? Os caídos, aqueles que eram isolados da sociedade por suas faltas não serem perdoadas. Não, as prostitutas, os leprosos, aqueles que tinham a condição de serem excluídos da sociedade. E Jesus os acolhia a todos, ia até eles com o maior amor que já existiu na terra. Os cobradores de impostos, que eram tidos também como pessoas passíveis, né, de serem excluídas, ou a maioria das pessoas tinha ódio por eles, porque cobravam impostos. Então Jesus ouvia todos, acolhia todos e compreendia todos. E aí outro fator variável aí na nossa capacidade de perdoar é a vontade de perdoar. Que muitas pessoas não têm nem vontade, nem tentam perdoar, não querem, não quero nem saber daquela pessoa, me magoou, morreu para mim, né? Que a gente fala, vou esquecer, aquela pessoa morreu para mim, não tem como eu perdoar. Então eu preciso desenvolver essa vontade de perdoar, de querer se libertar deste sentimento que fica remoendo no nosso coração e acaba estagnando, se tornando tóxico e acaba nos corroendo por dentro e acaba fazendo mal, comprometendo, né? Virando, às vezes, até uma patologia, uma doença que vem atrapalhar a nossa vida. Então, eu preciso desenvolver essa vontade de perdoar, desenvolver essa capacidade de amar na altura da falta daquela pessoa, seja o que for, porque nós estamos aqui no mundo para aprender a amar na forma como Jesus nos mostrou. Então, eu preciso ter essa convicção interna, vontade de perdoar, certeza que nós vamos conseguir alcançar essa perspectiva de amor na altura da falta que a pessoa cometeu conosco e relevar, seguir adiante, continuando orando. Aí vemos a outra fala. O perdão não é uma atitude de aparência, cunhada com palavras brilhantes, objetivando ganhar elogios sociais. O perdão é uma convivência com o equívoco próprio ou de outrem, antes de assumir as responsabilidades decorrentes do erro, reparando. Então, há pessoas que perdoam, né, como a gente diz, da boca para fora. A pessoa perdoa, te perdoei, mas também não quero nunca mais te ver, né? Pessoas que falam assim, que é um perdão de aparência. Ele perdoa para ficar bem com as outras pessoas, ou ele perdoa da boca para fora, para dizer que está perdoando. Mas não é esse perdão que é o mais importante para nós, né? É conviver com esse equívoco interno de uma forma pacífica. Olhar para si mesmo, assumindo as responsabilidades daquele erro, quando você erra e quando tem de pedir perdão, ou quando você erra consigo mesmo e tem de conviver com aquele seu erro. Então, olhar para isso com misericórdia, com pacificação, né? E entender que o outro também pode errar. Ele tem o direito de errar e acertar e viver no seu ritmo próprio, assim como nós também temos o direito de errar e de acertar e de tentarmos sempre estar certos, mas que sabemos que às vezes vamos nos comprometer e vamos nos perder e também vamos precisar pedir perdão. Então é essa relação que nós precisamos ter internamente e olhando na perspectiva de Deus, né? Olhando todas as criaturas em aprendizado aqui na Terra e o quanto nós precisamos uns dos outros e precisamos entender que esse perdão
ele é uma concessão divina a todos nós que estamos aqui sempre errando uns com os outros. E essa é a nossa consciência mais expandida, olhar o outro num estado da evolução, num nível da evolução, e que você também está passando e o qual um precisa do outro. Aí tem uma fala que eu gosto muito, que é do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25, em que ele nos diz: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e seja lançado na prisão. Então essa fala, ela nos remete ao nosso dia a dia, à nossa oportunidade de reencarnar aqui na Terra, né? Enquanto nós estamos aqui reencarnados, enquanto estamos caminhando na Terra ao lado daquela pessoa a qual nós temos a adversidade, a qual nós precisamos exercitar o perdão, é uma oportunidade única que nós temos. Que imagina retornar à pátria espiritual ainda levando esse espinho cravado no coração de não ter perdoado alguém, ou não ter pedido perdão, ou não ter se harmonizado com essa pessoa. Enquanto nós estamos aqui no caminho, junto com eles, caminhando na Terra, temos essa oportunidade, estamos junto dele. E sabemos depois da nossa encarnação para onde nós vamos, quanto tempo vamos demorar para reencontrar com essa pessoa, ou o que será preciso no plano espiritual para redefinir uma vida, uma trajetória, um traçado em que eu vou encontrar novamente com essa pessoa e ter uma condição de se aproximar e de pedir perdão ou de se conciliar com essa falta, com essa desarmonia interna. Então toda a nossa encarnação, todo o nosso movimento aqui na Terra é uma oportunidade que Deus nos concede, planejada pelos espíritos de luz, juntamente conosco, às vezes, pela nossa necessidade de virmos aqui, planejado a quantas pessoas vamos ter esse relacionamento e ter essa oportunidade de estarmos juntos para resolvermos questões que são do passado. Então imagina, no passado matamos, assassinamos, roubamos, usurpamos os bens alheios, fizemos o mal, e aí Deus nos permite a oportunidade de reencarnarmos no mundo, organizando uma nova encarnação junto com os mentores lá, os protetores espirituais. Olha, você vai da Terra, vai reencarnar junto com aquela pessoa que foram seus adversários, né? Aqueles os quais nós precisamos exercitar o perdão ou o qual nós precisamos perdoar. E aí viemos à Terra e novamente desperdiçamos essa oportunidade, não conversamos com esse adversário de uma forma pacífica, buscando essa reconciliação. Aí temos de novamente organizar uma outra vida em que isso seja possível. Então, é muito importante essa fala do Mestre Jesus para nos despertar sobre a nossa consciência do que somos aqui, das oportunidades que estamos tendo encarnados. E aí, 2 movimentos do Reconcilia-te, que são bem importantes. Darmos conta da parte que nos compete no conflito, assumindo a responsabilidade pela cota que nos diz respeito, sem transferi-la ou delegá-la a ninguém, como é usual fazermos. Então, assumirmos a nossa responsabilidade, né? Se há um conflito, simplesmente 2 pessoas que entraram em desavença e é preciso que isso seja harmonizado. O outro tem responsabilidade, mas nós também temos. A relação com o adversário, ou seja, um contato com o outro, requer, por isso, uma ação de busca do outro, a fim de estabelecer a segunda etapa de reconciliação. Então, tomar essa iniciativa de buscar o contato com o outro, de entrar em contato e de harmonizar-se com o outro dentro de si mesmo e com a relação, pedindo perdão ou buscando essa pacificação da relação. Então, na questão 785, nós vemos Kardec perguntando aos espíritos qual é o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos respondem o orgulho e o egoísmo.
Geralmente, o que não nos deixa ir buscar o perdão é o orgulho ou, às vezes, o egoísmo. Não queremos sair da nossa posição confortável, não queremos admitir que erramos, não queremos voltar a falar com aquela pessoa por puro orgulho. Então, assim, observa-se a pessoa com a suscetibilidade egóica, quando ela diz, né, ela se nega, ela nega-lhe um capricho, ela não convida para um evento, não corresponde ao afeto, trai a confiança, rouba coisas, decepciona a amizade, mostra-se ingrato, exclui de um grupo, né? Agora isso é muito comum no WhatsApp, né? Nos recursos das mídias, a pessoa sair do grupo ou ser excluída do grupo porque entrou em alguma desavença, em alguma contenda, não tem harmonia com uma pessoa e simplesmente sai do grupo ou é excluída do grupo. Por isso não quer voltar mais, não se harmoniza, não quer pacificar-se com aquela pessoa. Ou às vezes não presta um favor. Então isso tudo são as ramificações, né, os filhos do orgulho e do egoísmo que vão minando dentro de nós a nossa capacidade de nos harmonizarmos com a lei de Deus, de perdoarmos alguém e de nos auto-perdoarmos, para conseguirmos, então, seguir o nosso curso de evolução no mundo. E quando não perdoamos, nós mergulhamos nos fluidos negativos, nas teias energéticas que nos minam as forças, né? São como se esses sentimentos de não perdoar, eles ficassem voltando, magoando e corroendo por dentro. E nos dá consequências de ficar não perdoando, guardando essas emoções no campo psico-emocional, que são os rancores, né, as culpas que nós não tratamos, e aquilo fica ali remoendo, voltando, fica incomodando e gerando doenças, gerando dor. A pessoa se torna amarga, a pessoa se torna impaciente, irritada, às vezes por estar guardando essas emoções. O rancor pela relação com o outro, que ele não consegue estabelecer, fica com raiva do outro, e aí isso se transforma numa raiva a si mesmo, numa raiva pela sua vida, pela sua condição, ou às vezes uma culpa pelo passado, não ter agido, não ter respondido, não ter feito alguma coisa, e isso também vai minando as forças e se torna um miasma, né? A gente pode imaginar uma coloração escura ao redor do campo perispiritual, uma irradiação do seu coração dolorida que vai se harmonizando aos poucos quando a pessoa começa a fazer esse exercício de auto-perdão e de perdão. É uma questão psicoespiritual de curar-se, de aceitar curar-se e de aceitar essa autocura. E pode gerar enfermidades orgânicas. Muito tempo guardando rancor, guardando culpa, isso se converte numa dor física. A pessoa começa a sentir realmente uma dor física, porque essa condição sabemos que é um caminho vindo do campo das emoções, do campo dos pensamentos, que fica armazenado no perispírito. E o perispírito é a matriz do nosso corpo físico. Então, no perispírito, guardando essas manchas, né, essas farpas, esses espinhos, começa a comprometer o campo físico, e para poder se libertar dessa dor, se você não perdoa, se você não modifica seu pensamento mental, isso vai incomodar no corpo físico como uma dor e vai se dissolver então numa grande dor. O amor é a substância básica para reparar essa falta. Então nós vemos, né, que o amor está sempre por trás de toda a solução que nós precisamos dentro de nós. Os 5 passos: a humildade contra a vaidade e o orgulho. Então, todo aquele que começa com vaidade e orgulho, ele não vai conseguir perdoar. Então, ele precisa exercitar a humildade. O primeiro passo
reconhecer que ele também falha, reconhecer que o outro também falha, que nós somos humanos, ter humildade de reconhecer dentro de nós que temos a condição de perdoarmos e de conquistarmos novamente a amizade do outro, ou pelo menos a convivência fraterna e pacífica. As lágrimas contra a prepotência, às vezes precisamos chorar, né, para limpar nosso campo mental, às vezes precisamos nos reharmonizar e deixar aquilo fluir, limpar, lavar. A mansidão contra a agressividade, para não gerarmos mais agressividade, né? Então a pessoa que vem com pedras ou com farpas, termos a consciência de oferecer flores, que são a expressão da mansuetude, da pureza de coração, da bondade, né? Não entrar nesses embates. Às vezes a pessoa vem cheia de farpas, de palavras agressivas, deixa falar, entra por um ouvido, sai pelo outro, né? Finge que não está entendendo e não revida com essa mesma agressividade. Procura objetivar a mansidão. A justiça contra a inflexibilidade, a dureza, né? Quanto mais nós nos enrijecemos, mais parece que o sentimento fica enrijecido, né? O orgulho parece um sentimento enrijecido, parece endurecido. Então, buscar essa flexibilidade que vai trazer mais justiça, justiça de Deus, não é justiça nossa. Reconhecer que Deus tem um plano para nós e que está dentro da sua justiça, que tudo aquilo aconteça e que cabe a você fazer a sua parte para que se flexibilize, né? Se harmonize. E aí a misericórdia contra a falta de sentimento alheio. E aí o movimento que nós vamos fazer é o arrependimento interno, sincero, e isso pode nos levar na vida espiritual a uma expiação daquela falta ou a uma reparação, sabendo que a expiação será numa próxima encarnação, dependendo da falta, né? Dependendo do problema, e a reparação é internamente junto àquela pessoa. Deus vai colocar novamente no nosso caminho para essa harmonização das energias. E aí finalmente chegamos à história da mulher condenada por adultério e que é trazida para o meio do povo para Jesus julgar, né? Como se ele tivesse essa habilidade. Na verdade, eles estavam querendo testá-lo também, para dizer o que ele ia fazer, porque ele pregava não matar. E aí a lei mosaica, que era aqui regida na época, era de apedrejar as pessoas, as mulheres que eram pegas em adultério. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus a mulher e disse: aí, mestre, olha, essa daí foi surpreendida em adultério e a lei manda que elas sejam apedrejadas. O que o Senhor recomenda? Para ver o que ele ia dizer, né? Colocaram Jesus em xeque para ver agora se você vai modificar a lei mosaica ou você vai manter a sua palavra de não apedrejar, não matar ninguém, né? E diz que Jesus ficou escrevendo no chão, na areia, e as pessoas tudo ao redor esperando, né? A mulher chorando, e aí ele diz essa máxima que ficou entre nós guardada como sendo um tesouro para nós refletirmos sobre o perdão, né? Quem não tiver pecado, quem não tiver nenhuma falta, que atire a primeira pedra. E aí todos foram saindo, os homens foram saindo, primeiro os mais velhos, depois os outros, e não ficou ninguém que pudesse condenar aquela mulher. E depois, quando eles vão embora, ele fala: e aí, mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, vai, não peques mais, né? Então, isso é para nós uma grande lição de indulgência e de perdão. Né? O que ele tinha com as faltas alheias? Ele estava ali na posição de juiz, de governador do nosso planeta, do nosso mundo, mas ele sabia que ele precisava de imensa misericórdia, porque todos ali estavam na mesma condição.
E isso não mudou muito. Todos nós, nosso mundo, temos ainda hoje muito de pedir perdão às pessoas pelas nossas faltas do passado e de nos harmonizarmos com aqueles que foram nossos inimigos. Então, o que nos dá o direito de condenarmos, de atirarmos as pedras nos outros, se nós também temos, né, o nosso telhado de vidro? Então, é o exercício máximo do perdão. Se você não está livre de suas faltas, pode atirar a pedra, mas não tem ninguém no mundo que esteja livre de faltas. Se nós estamos aqui, é porque ainda precisamos crescer, aprender, evoluir e principalmente exercitar essa energia poderosa do perdão, essa energia amorosa que nos envolve, que é a indulgência. Então, essa história, na sua simplicidade, né, ela é muito profunda, como todas as histórias que Jesus nos deixa, suas parábolas, os acontecimentos de sua vida, contados pelos apóstolos nos evangelhos, nos trazem lições profundas. O auto-perdão. Então, quando ele diz, tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. E está pedindo a ela que se liberte, que ela também se perdoe. Então, ninguém te condenou, todas as pessoas que estavam aqui, ninguém te condenou, ninguém condenou, porque ficou olhando para si mesmo e dizendo, eu também tenho algum pecado, então não posso condená-la. Então, é preciso que ela também fizesse esse esforço de auto-perdão. Ele falou, eu também não te condeno. Ele que talvez tivesse, né, condição ali, seja a única pessoa que tivesse condição de condenar ou de legislar sobre a falta alheia, ele também não condenou. E aí ele recomenda, vai e não peques mais, para que ela também tivesse esse movimento de libertação. Então, ele não estimula ela a ficar presa ao remorso, porque eu fiz também, merecia. Convida para que caminhe adiante, né? Vamos adiante, não peque mais, vá embora. E que modifique internamente seu próprio pensamento, a sua própria mente, né? Repare o erro dessa forma. E seria um caminho diferente que ela precisaria tomar ali. Então, o auto-perdão nos remete a 5 passos, né? Alinharmos com o Cristo interno, com o que é nosso, com o que é a experiência de Deus dentro de nós, com esse potencial amoroso vindo da lição máxima do Cristo, com esse potencial nosso de podermos amar o outro, no sentido de reconhecermos que temos esse movimento de perdão. Reconhecer o próprio erro, esse olhar de nós vermos que nós podemos errar e que o outro também pode errar, darmos esse voto, né, de sabermos o que há no nosso mundo, que são apenas pessoas que podem falhar e que é preciso ter esse reconhecimento interno. Então, reconhecer que nós podemos errar e nos arrependermos sinceramente. Então, esse foi um ato falho, eu errei, né? Reconhecer sem orgulho, olhando conscientemente para si mesmo, olhando com consciência, com amplitude de responsabilidade e olhando voltado para o futuro, de não pecar mais, não errar mais, né? Como disse o Mestre Jesus. E achar esse movimento de responsabilizar e corrigir o erro de uma forma de reparação e celebrar a vitória do auto-perdão. Então, nesse movimento, nós deixamos de lado essa negação, né? Às vezes nós negamos, nós não conseguimos o auto-perdão porque nós negamos, nos colocamos no lugar de vítima. Foi o outro que fez comigo. É muito fácil você colocar o erro no outro e negar a sua própria responsabilidade. Mas enquanto continuarmos nesse movimento de negação, não vamos conciliar com o auto-perdão. Recursos para perdoar. Então, muito importante também nós olharmos a nós mesmos com essas lentes, né, internas, buscando as condições que nós temos para o auto-perdão. O que nós temos de ferramentas internas para nos perdoarmos? O que temos que podemos colocar como
utilizar, né? Com a intenção positiva do outro, ver no outro o que ver com os olhos do outro, com a perspectiva do outro, o que ele queria com aquilo, com aquela atitude, com aquele comportamento. Aí eu posso ter mais indulgência e se entender o outro. Como posso contribuir com a atitude do outro? Que eu posso ajudar para melhorar o que ele quer, o que ele está reivindicando, ou que ele é a razão principal por qual ele está nesse embate, né? Colocar-se no lugar do outro e pensar, se eu tivesse cometido essa falta, como que eu agiria? O que eu poderia fazer? E nesse lugar do outro, né, vai ser mais fácil de compreender o que o outro pensa, como o outro age. E também colocar-se no lugar de uma testemunha externa, saindo do problema. Se eu não estivesse naquele lugar de embate com o outro, se eu estivesse olhando de fora, o que eu ia dizer, vendo duas pessoas agindo como eu agi com o outro, né? E aí, mais uma vez, conectar-se com o Cristo interno, achando a forma com que Jesus teria lidado com toda a situação, a forma com que o Cristo teria pacificado esse momento. Há tantos exemplos nos evangelhos, há tantos exemplos que nos são trazidos da postura de Jesus, buscar essa postura em nós mesmos. Então, lembrar que o nosso corpo funciona como um grande mata-borrão, absorvendo as consequências últimas das mágoas, culpas não solucionadas. Então, aquele que guarda esse tipo de sentimento, ele vai estar buscando para si mesmo processos patológicos, vai converter essas dores, essas culpas em doenças. Então, saber que isso é tóxico, toda essa energia negativa, esse sentimento de ficar guardando, né, esses sentimentos, isso é negativo e corrompe, vai chegar ao nosso corpo físico. Somente o perdão é capaz de interromper o curso e a direção para onde seguem esses conteúdos destrutivos, considerando que obedece a seguinte sequência hierárquica: corpo mental, perispírito, corpo vital e corpo físico. Então, isso que fica no corpo mental, essas ideias que nós temos em relação ao outro, ele não gosta de mim, ou ele fez isso de propósito, ou não sei o quê, e fica guardando isso no corpo mental, como ideias, como palavras recorrentes, se converte no corpo emocional, nas emoções conturbadas, né? E isso agrega o corpo vital, as nossas proteções de vitalidade ao redor do nosso corpo, e converte-se, então, no corpo físico como uma doença. Vai chegar um momento que você vai sentir uma dor física a partir dessas emoções desregradas. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, como Jesus nos explica essa questão que tem a ver com a vontade de Deus, né? Então, perdoar o outro é o mesmo que exercitar essa face nossa positiva, e você está aberto ao perdão que vem de Deus. Se o perdão por natureza se constitui um desafio ao ser humano em seu caminho existencial, o que não dizer quando ele necessita ser exercido em relação ao inimigo? Então, preciso pensar nesse perdão ao inimigo, aquele que realmente no passado fez algo ruim, né? Então, fatores externos e fatores internos. Aqueles que estão nas encarnações passadas e que trazem isso ao longo dos séculos, né, para serem resolvidos, e internos nas nossas imperfeições internas. Então, é o exemplo de Pedro, que é a fragilidade que ele tinha interior e superou pelo auto perdão, né? Apesar dele ter negado Cristo 3 vezes, ele fugiu na hora que Cristo foi condenado, que Cristo foi levado para ser julgado, ele fugiu, depois ele teve um movimento de auto perdão e conseguiu se perdoar. E Judas, que perdeu essa condição de auto-perdoar-se e faliu pelo remorso por ter entregue Jesus, não conseguiu superar, né, e chega a cometer o suicídio.
Então são os exemplos daqueles que não conseguem se perdoar e que às vezes se perdem. O esquecimento temporário é uma bênção que a pessoa elege como a melhor alternativa para lidar com o trauma, poupando-se de assumir atitudes muito destrutivas e desequilibradas, como suicídio ou homicídio, ou mesmo evitando surtos anunciados da instalação do transtorno mental. Então, às vezes, a pessoa prefere esquecer aquilo por um tempo. E, às vezes é bom que ela esqueça, deixa de lado um pouco, né? Depois volta com um outro olhar, um olhar mais positivo, um olhar mais seguro. A pessoa está mais propícia a perdoar, aquilo já passou, já um tempo já dissolveu, e vai ter uma fortaleza interna mais positiva em relação àquilo. Mas isso não significa a amnésia definitiva, que você vai esquecer o problema, né? Perdoar não é esquecer. É lembrar-se com consciência amorosa, é lembrar-se com a sua responsabilidade diante do problema e com exercitando a altura do amor ao alcance daquela falta. E ocorre mais tarde, né, esse enfrentamento de uma forma mais coerente. Para perdoar é preciso alguns movimentos didaticamente interrelacionados, como a humildade, né, acolher humildemente nossas limitações diante das grandes dores que nos fizeram ou que nós mesmos perpetramos. Olhar para nós com essa humildade de reconhecer, né, assim como Jesus estava escrevendo lá na areia e pensando, além do perdão, o que é preciso aí? Humildade para reconhecer essas nossas limitações internas, que nós também temos problemas internos com o perdão, o outro também tem, e que estamos tentando harmonizarmos diante dessa lei máxima de Deus. Lembrar que nós somos a luz do mundo, assim como disse Jesus, e que temos esse potencial de amor guardado em algum lugar aqui para desabrochar, de perdoar todas as faltas e de elevarmos o nosso amor. A caridade, exercitar a compaixão incansável em todas as circunstâncias da vida, especialmente o amor-perdão em todas as situações. Então, são as faces nossas voltadas para Deus que aos poucos vão se acendendo, né? Como Jesus nos disse, vós sois a luz do mundo. O mundo estaria às escuras se não houvesse o homem com esse potencial de desenvolver a caridade e o amor, de desenvolver-se no sentido de todas as virtudes e todos os potenciais. Se um consegue desenvolver, né, todos os outros que tentarem, pelo menos vão melhorar o seu estado interno. E é possível que vamos abrindo aos poucos se nós exercitarmos, se nós quisermos exercitar a caridade, a bondade, a beneficência, a humildade e todos os sentimentos positivos internos. Mais alguns passos que nos ajudam. A prece. A prece é muito importante para nos colocar em conexão com esses nossos potenciais amorosos dentro de nós. Criar esse movimento de oração no dia a dia, todos os dias pela manhã ou à noite, tentando exercitar essa compaixão pelo outro, diminuir o ressentimento, diminuir a culpa e pedir mesmo a Deus que dê capacidade a nós de perdoarmos. Pedir a que Deus nos favoreça, que nos auxilie nesses momentos em que não conseguimos perdoar, que ficamos guardando mágoas e ressentimentos. E outra forma é a perseverança. Dar-se conta que somente pelo esforço contínuo na oração e na caridade é que vamos modificando internamente esse estado. Às vezes nós queremos que aconteça de uma forma automática, né? sem nenhum esforço. Mas é preciso perseverar na fé. Eu já orei hoje, ora de novo, né? Ora continuamente, todos os dias. A cada vez que você ora, você vai abrindo aos poucos, assim como uma flor vai se desabrochando, né? Vai abrindo pétala a pétala, esse amor interno que nós temos, num exercício de transformação interna. Então, vão sendo, por meio da oração constante, da perseverança na oração, vão sendo criados dentro de nós as condições para reparar essas dores,
Nós vamos criando internamente, vamos forrando o nosso coração para receber esse grande amor que é divino em nós, que vai suplantar as faltas alheias ou as nossas próprias faltas. E é preciso também esse movimento de renascimento. Concluindo o perdão, assinalamos o aprendizado proporcionado pelas virtudes, agora superadas, e nos transformamos em pessoas melhores, porque mais sábias e mais amorosas. Aos poucos, nós vamos concluindo que o perdão é o melhor caminho e vamos aprendendo com essa condição interna, superando-nos e nos transformando em pessoas melhores. Então vejam que é um exercício constante que vai se abrindo a partir da prece, a partir da humildade, a partir da perseverança, da vontade de exercitar o perdão, da amorosidade vinda de Deus e que nós somos apenas um instrumento nesse momento. E vamos criando essas condições de perdoarmos. Então, ações positivas para o perdão. Algumas ações que nós podemos tomar são convidar para o diálogo, conversar, né, com aquela pessoa, chamar mesmo para perguntar o que ficou, se há alguma coisa que você possa fazer para diminuir a sua falta. Ou internamente conversar consigo mesmo para ver quais são as questões que ainda estão faltando internamente para si. Auto-perdão. Se não tiver a possibilidade de diálogo, procure por meio da escrita, procure por meio da aproximação, da conversa, mesmo que seja à distância. A prece, como nós falamos, também é um recurso valiosíssimo para criar esse hábito de conexão interna e criar essa forma de harmonização pacífica. A meditação, às vezes a visualização, né, pensando no outro com amorosidade, acolhendo o outro, lembrar de momentos felizes, ou então criar mentalmente esse momento de abraço, de retorno, de paz, de fraternidade, e ficar mentalizando isso no aspecto positivo. As atitudes que vão nos preparar para esse encontro, para esse acolhimento, para essa reconciliação, né? Ou às vezes, se você não consegue se libertar dessas dores, dessas causas internas, procurar um atendimento profissional especializado, procurar um psicólogo, terapeuta, que vai harmonizar o seu campo mental e os seus sentimentos. Tem muita gente com recurso, né, para nos ajudar nesse sentido hoje. Muitas pessoas com conhecimento e com técnicas que vão ajudando aqueles que não conseguem fazer isso por si mesmo. Por fim, há também o atendimento espiritual nas casas espíritas, né, o atendimento fraterno. Às vezes, junto com essa conexão de culpa, de mágoa, de sentimentos desarmonizados, de pensamentos de não perdão, nós encontramos aí as portas abertas para as influências obsessivas. E são inúmeros casos narrados que essa chave, né, a culpa, essa chave, a mágoa, são utilizadas pelas forças trevosas e que deflagram aí processos obsessivos que só vão piorando o estado interno da pessoa. Sabemos que toda obsessão, né, esses sentimentos a pessoa já traz, mas que é potencializada pelo espírito que esteja assediando aquela pessoa, pela conexão mental que é feita em torno daquele sentimento desregrado ou em torno daquele pensamento desarmonizado. E aí você pode também se entregar ao exercício da caridade como uma forma de expressão do amor. Então, qualquer frente que seja de caridade, numa ONG, na entrega de cestas na casa espírita, no trabalho do passe, qualquer trabalho que você se sinta bem realizando e que vai deixar fluir no seu coração de uma forma pura esse amor divino, vai ampliar o seu potencial de amor para o outro, para aquele que vem buscando
ajuda, né? Então, na Casa Espírita tem o movimento do passe, tem o movimento da cesta, da entrega das cestas, e aí você, participando desses movimentos, está exercitando o amor abnegado, esse amor maior, o qual Jesus nos ensinou. Ali na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendida por Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então essa é a definição de caridade que Jesus nos coloca, e é passada pelo perdão, né? Dentro da palavra caridade a gente pode entender a palavra benevolência. Aquele que é caridoso, ele é também benevolente. Aquele que é caridoso, ele é indulgente, ou seja, ele respeita as imperfeições alheias, ele sabe que nós estamos todos em evolução aqui na Terra e que temos momentos em que vamos errar, e aí vamos precisar da indulgência com essas imperfeições, e passa também pelo perdão. Então, aquele que não exerce, não consegue exercer o perdão em sua totalidade, além de prejudicar-se, está atrapalhando também a expressão plena da caridade em si. Sabemos que a bandeira do Espiritismo, proposta por Allan Kardec, é fora da caridade, não há salvação. Então, a caridade é para nós como o lema e o meio de transformar internamente os nossos potenciais. Sabemos que é por meio da caridade. Então, aquele que não perdoa, ele está, de alguma forma, não sendo caridoso consigo mesmo ou com o outro, porque não exercita a caridade em sua plenitude. Então, aí Jesus, mais uma vez, socorrendo a mulher adúltera, colocada no meio, né, das pessoas para ser apedrejada, e ele vem e segura sua mão para que ela se auto-perdoasse. Todos já tinham ido embora, né? Todos foram embora, ninguém te perdoou, também não te condeno, vai e não peque mais, muda a sua atitude interna, não se ofenda, não enxergue as suas imperfeições, mas sim com indulgência, sim com benevolência, sim com perdão. Então, a prática da indulgência. José, um espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos fala: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, a indulgência é essa face da caridade conosco mesmos e com o outro, que vai acalmar, que vai reerguer, que vai atrair a benevolência para com o outro. É uma forma de pacificação interna e profunda. A indulgência é o remédio, né, que vai curar essa chaga da alma que nós chamamos mágoa, culpa, de diversidades internas. Às vezes, né, queremos até vinganças. Às vezes, ciúmes e invejas vão se somar a essas dores. E a indulgência vem dissolver isso tudo. Então, o exercício da indulgência é um exercício amoroso, um olhar amoroso para si mesmo, um olhar interno de pacificação. Então, muito cuidado com as falsas percepções do perdão. Quando nós temos apatia com os erros alheios, né, não agimos, quando ficamos muito passivos diante das agressões, quando desrespeito aos direitos, deixamos, né, de ser desrespeitados, fica fingindo que não está acontecendo nada. É preciso tomar uma atitude interna, uma atitude vigorosa, positiva, amorosa, de dissolver tudo que é negativo. E não a apatia, não a passividade diante do erro, diante da agressão, né? Nem a conivência com o erro. É preciso reagir internamente de forma positiva. E não banalizar o processo do perdão, né? Toda hora, tudo que acontece, o perdão muito fácil, né? Muito
banalizado, muito sem perspectiva. É preciso essa reflexão interna. Então, a necessidade do amor-perdão. Por mais grave que pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, essa fala está em Fonte Viva, no capítulo 135, muito importante para nós pensarmos sobre o que nos ensina Jesus, sobre o que o Pai Celestial vem nos colocar em relação à nossa harmonização com o outro, para nós nos renovarmos e deixarmos de cristalizar em nós as trevas, abrindo então os processos do amor, abrindo-nos para a bondade, para a desculpa, para o perdão e renovando-nos também em relação a essa harmonia com o Pai Celestial. O perdão flui através do amor. Sem dúvida, a parábola por excelência melhor representa o rosto misericordioso de Deus, nos ensinando o perdão, é a parábola do filho pródigo. Quando o filho retorna à casa do pai, tendo dissipado todos os bens, e o pai o acolhe amorosamente, manda matar um novilho, faz uma festa para o filho que regressa. Então, isso é o melhor exemplo que nós temos do perdão nas parábolas de Jesus. Mas toda a sua vida, toda a sua vivência é recheada desses exemplos de perdão. Joana de Ângeles nos fala da libertação pelo amor. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional e constante, ensejou um dos mais formosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia mental. Então, se queremos saúde, se queremos harmonia mental, se queremos sintonia com tudo que há de bom, o perdão é esse exercício amoroso em relação ao próximo. E aí, para finalizar, meus irmãos, a figura de Jesus e nos concedendo esse perdão, lembrando que ele sempre é amoroso, sempre acolhedor, sempre nos abraçando, nos esclarecendo, nos conduzindo da melhor forma. Então, orando a ele, elevando a nossa mente, elevando suavemente nossos sentimentos e pensamentos até Deus e pedindo perdão a Jesus por todas as nossas faltas nessa vida, nas outras vidas, por todas as nossas imperfeições e firmando com ele esse compromisso de nos renovarmos a cada dia, de nos elevarmos e de tentarmos esse exercício primoroso do perdão. Então fiquem com Deus, muita paz a todos, muito obrigada. E assim, meus irmãos, mais uma lição que precisamos trazer para a nossa vida. Vamos aproveitar todo esse evangelho de Jesus para praticarmos. Primeiramente, precisamos sentir verdadeiramente o que significa, para que possamos colocar na prática da nossa vida, do nosso dia a dia, e assim crescermos, evoluindo nessa caminhada de luz tão abençoada que nos foi dada por nosso Pai. Então vamos agradecer por todas essas bênçãos desta noite, vamos agradecer por tudo, por todo esse envolvimento. Mestre querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais esta passagem da tua caminhada, teus exemplos trazidos para nós. Que possamos realmente, Senhor, sermos mais indulgentes para com os nossos irmãos. Sabemos que nós também temos os nossos erros, as nossas limitações, e que nós precisamos ter um olhar diferente, trabalhar esse olhar sem julgar, entender o nosso próximo, perdoar
que é a grande tarefa da nossa caminhada, o perdão. E assim, Senhor, que possamos não esquecer de tuas palavras, que possamos não esquecer dos teus ensinamentos, dos teus exemplos. Que busquemos dia a dia a nossa melhora espiritual, para não jogarmos fora a grande oportunidade da vida, a grande oportunidade de estarmos aqui encarnados, melhorando, crescendo, buscando cada vez mais o nosso entendimento, tendo consciência exatamente do que somos e do que precisamos alcançar. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos os irmãos que sempre estão conosco, nossos mentores, amigos espirituais. Obrigada pelo suporte espiritual que sempre vocês dão. Nunca nos deixam só. E estamos seguindo juntos, crescendo, indo até o Mestre, indo até Deus, nosso Pai. Obrigado por esta noite, Senhor. Abençoe a todos os lares, abençoe a todos os corações, a todas as famílias. Que a tua paz esteja sempre presente. Obrigado, Mestre. Como é bom sentir a vossa presença. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, mais uma noite de aproveitamento. Realmente não joguemos fora. Vamos cada vez mais refletir nas nossas orações antes de dormir, para trabalharmos como é que foi o nosso dia e para no dia seguinte, tendo a oportunidade do acordar, que tenhamos realmente condições de fazer o nosso melhor. Um grande beijo no coração e até a próxima terça, se Deus quiser. Fiquem com Deus.